Olá, eu sou o Dr. João Vitor Ferraz, responsável técnico aqui da Clínica Movimente, que é um centro de reabilitação física e de tratamento avançado da dor. Hoje nós vamos falar de um tema muito relevante, que é a dor no ombro. Mais especificamente, eu vou trazer para vocês uma diretriz de prática clínica que foi publicada recentemente. Essa diretriz clínica foi publicada agora, em abril de 2025, numa das maiores revistas científicas no âmbito da medicina e fisioterapia esportiva e ortopédica do mundo. E para quem não sabe, uma diretriz clínica é um tipo de estudo científico em que são reunidos diversos experts em determinado assunto, e esses experts eles vão procurar o que há de melhor de evidência científica, tanto no processo de avaliação das tendinopatias do manguito rotador, quanto no processo de tratamento farmacológico e não farmacológico dessa condição. Então, se você é um médico, fisioterapeuta ou até mesmo um paciente que esteja sofrendo com tendinopatia do manguito rotador, esteja recebendo tratamentos como repouso, anti-inflamatórios comuns e até mesmo ultrassom, fica aqui comigo nesse vídeo que nós vamos passar pelas principais evidências científicas, tanto no processo de avaliação, diagnóstico, prognóstico e tratamento das tendinopatias do manguito rotador. A tendinopatia do manguito rotador é uma das principais causas de dor no ombro. Estima-se que em torno de 50% dos pacientes que tenham dor no ombro sofram com tendinopatias do manguito rotador. E hoje nós veremos que o manejo correto dessa condição vai muito além do ultrassom ou até mesmo das intervenções com infiltrações. Então, sem mais delongas, vamos logo para a seção 1 da diretriz, que discorre sobre a avaliação clínica do ombro doloroso, em que se suspeita que o paciente tem uma tendinopatia do manguito rotador. Então, na primeira consulta, o mais importante é ouvir o paciente e tentar entender o contexto da dor do paciente. Então, nessa avaliação subjetiva do paciente, nós devemos incluir alguns tópicos. Primeiro tópico, qual que é o motivo que levou o paciente a buscar uma consulta, uma avaliação? Apesar de parecer uma coisa boba e muito simples, essa é uma pergunta muito importante. Nós devemos entender qual que é a queixa principal do paciente. Porque somente entendendo qual que é a queixa do paciente, nós vamos saber se nós podemos ajudá-lo ou não. O segundo tópico que nós temos que entrar é qual é a ocupação do paciente, quais são as exigências que o trabalho requer do paciente. Então, por exemplo, se o paciente é um trabalhador manual, um operário, por exemplo, que utiliza de movimentos demasiados do ombro, nós precisamos entender esse contexto para conseguir dar um prognóstico mais assertivo do paciente. Nós precisamos entender isso para saber se isso vai influenciar no processo de tratamento do paciente ou não. Mas não só no processo de tratamento, né? Uma informação dessa é muito importante já no diagnóstico. Então, se o paciente ele realiza movimentos repetitivos com o ombro doloroso há muitos anos, isso pode nos facilitar o entendimento do que pode estar acontecendo dentro daquele ombro. Terceiro tópico muito importante, nós devemos entender quais são as atividades esportivas e de lazer do paciente. Por exemplo, se o paciente é um praticante de tênis, voleibol, basquetebol, esses são esportes que requerem muito da articulação do ombro. Então nós precisamos entender se o paciente pratica algum tipo de atividade física que influencie nos sintomas dele atualmente ou não. Quarto tópico que a diretriz traz é pedir uma lista de quais são os medicamentos e as comorbidades que o paciente tem. Isso é muito importante porque existem muitos pacientes que fazem tratamentos com drogas de forma contínua ou até mesmo de forma abusiva que podem ter repercussões, efeitos colaterais sobre as estruturas do organismo. Principalmente ali as drogas, os corticoides normalmente, que têm grande influência nas lesões ali tendíneas e ligamentosas. Então nós precisamos de uma lista, entender se o paciente faz o consumo desse tipo de droga ou se ele tem alguma comorbidade que pode influenciar com sintomas que ele esteja relatando para a gente na nossa avaliação. Quinto tópico muito relevante, nós precisamos entender quais são os fatores psicossociais e contextuais da dor do paciente. Nós precisamos entrar nesse tópico para saber se o paciente ele possui níveis alterados de ansiedade, catastrofização, depressão, muito estresse mental, porque essas são características que podem influenciar no prognóstico do paciente. O que isso significa? Hoje nós entendemos que os pacientes que sofrem com dores crônicas, dores com durações acima de 3 meses,
São pacientes que normalmente apresentam altos níveis de estresse mental. E esses pacientes que apresentam essas características, normalmente eles têm um pior prognóstico, né? São pacientes que vão demorar mais tempo para se recuperar. O sexto tópico que a diretriz traz para a gente é entender qual foi o mecanismo de lesão e o histórico do problema do paciente, né? Então, se o paciente teve algum tipo de lesão, algum trauma direto na articulação do ombro, ou até mesmo na coluna, uma queda, um acidente de moto, de carro, nós precisamos saber disso, porque isso pode influenciar diretamente numa das principais condutas nossas, né? Então, se o paciente ele sofreu um acidente, por exemplo, nós precisamos saber disso. Pode ser que esse paciente tenha sofrido um acidente, não tenha feito uma triagem adequada e possua alguma red flag, que é uma bandeira vermelha. Uma bandeira vermelha, por exemplo, seria uma fratura da coluna cervical, por exemplo, num acidente de carro que esteja gerando dor no ombro do paciente. Então, esse paciente ele precisa ser triado adequadamente para caso haja necessidade de encaminhamento médico imediato. Sétimo tópico que nós vamos escolher na avaliação subjetiva. Nós precisamos ver quais são os exames e os tratamentos prévios que esse paciente já recebeu. Muitas vezes os pacientes já chegam no nosso consultório com aquela pilha de exames, né? Então nós precisamos olhar esses exames para triar, né, em busca dessas red flags que eu disse anteriormente. Por exemplo, nós podemos olhar o exame do paciente em busca de uma fratura, de um tumor ou até mesmo de uma ruptura aguda de um tendão ou um ligamento. Nós precisamos entender quais foram os tratamentos que esse paciente já realizou, se ele só realizou o tratamento medicamentoso, se ele já fez algum tipo de fisioterapia, se ele só realizou um tratamento com infiltrações. Nós precisamos saber o que já foi feito e o que não teve eficácia no quadro do paciente para a gente poder utilizar de novas abordagens intervencionistas. Oitavo tópico da nossa avaliação, muito importante. Agora nós vamos entrar de fato para entender o que está acontecendo no paciente. Nós vamos perguntar quais são os sintomas que esses pacientes têm. Então, se ele sofre com dor, se ele tem ali alguma perda de movimento na articulação do ombro, se ele sente muita rigidez, nós precisamos começar a entender quais são os sintomas e sinais clínicos que estão ocorrendo com o paciente. Nono e último tópico, nós precisamos perguntar para o paciente se ele sofre com dor cervical ou se ele apresenta algum sinal de parestesia ou sintomas neurológicos. O que é isso? As parestesias são os formigamentos e as dormências. Normalmente um paciente com presença de dor cervical e até mesmo com formigamentos ou dormências no braço, nós precisamos pensar num diagnóstico diferencial de hérnia de disco cervical, por exemplo. Então isso é muito importante, esse processo de diagnóstico diferencial, porque muitas vezes o paciente está com a dor no ombro, ele tem uma queixa de dor no ombro, mas ele tem esses sintomas irradiados de parestesia, né, de formigamento, de dormência e até mesmo a dor cervical, mas o que mais incomoda é o ombro. Porém, o diagnóstico do paciente não é uma tendinopatia do manguito rotador, é uma hérnia de disco cervical ou algum outro tipo de disfunção da coluna cervical. Então isso é muito importante, porque nós precisamos fechar o diagnóstico correto para aplicar as técnicas de tratamento correta para o paciente poder melhorar. Agora, partindo para uma parte mais prática da nossa avaliação, nós vamos de fato pôr a mão no paciente, nós vamos visualizar a área dolorosa para tentar fechar o nosso diagnóstico de forma mais precisa. Uma inspeção visual do paciente, nós devemos procurar por deformidades, atrofias e edemas. Isso é muito importante, que pode auxiliar no nosso processo diagnóstico. Então, por exemplo, o paciente está lá, você vê visualmente que o ombro dele está assim, né? Meio caído para baixo ali, é uma deformidade, está anormal, diferente do outro ombro do paciente. Isso pode sugerir, por exemplo, que o paciente está com uma luxação, o ombro dele está fora do lugar. Então é uma informação muito importante, nós precisamos ver precisamente o local que o paciente tem os sintomas. Segundo tópico da avaliação física, nós precisamos mensurar a amplitude de movimento. Precisa entender se o paciente tem alguma perda de movimento no ombro doloroso. Então, por exemplo, para isso nós utilizaremos de instrumentos como um goniômetro ou um inclinômetro, né, que é utilizado no aplicativo de celular. Já para avaliar a força muscular do paciente, nós devemos utilizar um dinamômetro. Então notem como essa diretriz, ela traz que nós não devemos fazer as coisas de forma muito manual, muito visual. Então nós devemos utilizar de instrumentos confiáveis para quantificar
tanto a amplitude de movimento, que é o quanto esses ombros estão movimentando, quão simétrico eles são ou quanta perda de amplitude de movimento tem entre cada ombro. E também nós devemos utilizar o dinamômetro, que é um equipamento que eu vou mostrar aqui para vocês, que é utilizado para avaliar a força isométrica do paciente e dar um número mais preciso. No final da nossa avaliação física, nós devemos utilizar os testes ortopédicos de acordo com a nossa hipótese diagnóstica. Então, por exemplo, se eu suspeito que o paciente ele esteja sofrendo com uma síndrome do ombro congelado, né, uma capsulite adesiva, nós temos testes ortopédicos para esse tipo de condição. Se eu acho que o paciente ele tem uma ruptura do tendão do supra, nós temos testes ortopédicos específicos para esse tipo de diagnóstico. Então nós devemos direcionar esses testes de acordo com o que a gente acha que o paciente esteja sofrendo ali naquele momento. Além disso, nós devemos fazer um teste de triagem na coluna cervical. Também existem testes que nós reproduzimos nos pacientes em busca de diagnósticos de dores relacionadas à coluna cervical. Então existem testes, né? Existe um cluster diagnóstico que a gente chama de hérnia de disco cervical, por exemplo, que a gente pode reproduzir no paciente. Muitas vezes, se você faz os testes de hérnia de disco no paciente que tenha dor no ombro e você encontra testes positivos para hérnia de disco na coluna cervical, aí já vai mudar completamente a trajetória do paciente. Nós vamos ter que investigar a coluna cervical, talvez solicitar uma ressonância cervical para fechar um diagnóstico mais preciso do que está acontecendo com ele. Saindo da avaliação física e pensando um pouco em relação aos exames de imagem, a diretriz atual nos recomenda que nós não devemos solicitar exames de imagem para pacientes com suspeita de tendinopatia do manguito rotador no processo inicial de tratamento. Então nós devemos tratar esses pacientes a partir da avaliação física adequada por pelo menos 12 semanas. Caso dentro dessas 12 semanas o paciente não apresente uma evolução clínica considerável, aí sim nós vamos partir para os exames de imagem. E você vai me perguntar por que nós não solicitamos o exame de imagem logo de cara. Porque normalmente a grande maioria dos pacientes eles vão melhorar dentro dessas 12 semanas de tratamento conservador adequado. Então não há necessidade de gerar um custo desnecessário para o paciente e até mesmo um excesso de cuidado que costuma ocorrer após a solicitação dos exames de imagem com os pacientes. Mas, caso seja necessário solicitar um exame de imagem, a diretriz atual recomenda que nós solicitemos a ultrassonografia, que é um exame que costuma ter um bom custo-benefício e tem uma acurácia parecida com a ressonância magnética para a identificação das lesões do ombro. E aí sim, caso após ter sido realizado as 12 semanas de tratamento conservador apropriado, o paciente ainda persistir com sintomas de dor e incapacidade intensos, aí nós devemos pensar no encaminhamento para o médico ortopedista, para o médico esportivo ou até mesmo para um fisiatra, porque aí sim novos tratamentos mais invasivos deverão ser elencados ao cuidado desse paciente. Então essas foram as informações dessa nossa diretriz em relação à avaliação clínica do paciente. Agora nós vamos para a seção 2 da diretriz, que discorre a respeito dos tratamentos farmacológicos para as tendinopatias do manguito rotador. Agora nós vamos falar do uso dos medicamentos e injeções no manejo da dor do ombro. Então, em casos mais graves, em que o paciente ainda tenha dor intensa e incapacidade importante e não responda a outras formas de analgesia, aí sim pode ser prescrito para esse paciente o uso de opioides a curto prazo. Porém, as diretrizes recomendam que esses pacientes sejam monitorados quanto ao risco de vício em relação ao uso dessas drogas. Então, o profissional prescritor, no caso o médico, que indicar esse tipo de droga para esse paciente, que seria, por exemplo, a morfina, o tramadol ou a codeína, esse paciente que está recebendo esse tipo de tratamento, ele deve ser monitorado e reavaliado constantemente para ver se ainda existe a necessidade de continuar utilizando esse tipo de medicação ou se não está ocorrendo nenhum risco de vício em relação ao uso dessas drogas. Outra forma de tratamento medicamentoso seria a injeção de corticoide.
A diretriz recomenda o uso da injeção de corticoide quando o paciente tem dor muito importante, uma dor muito intensa, que está limitando a prática do tratamento conservador através da fisioterapia, com exercícios de terapia manual. Então, se o paciente está com dor muito intensa e não consegue fazer o tratamento conservador, pode ser recomendado o uso de injeção de corticoide. Porém, a diretriz diz que caso seja realizada uma injeção de corticoide, o melhor cenário seria utilizar um ultrassom para poder guiar essa injeção. O médico ele deve utilizar um ultrassom para poder fazer a injeção de uma forma mais precisa para colher os melhores resultados possíveis, evitando danos ao paciente. Agora, intervenções como plasma rico em plaquetas, o PRP, não são recomendadas por essa diretriz atual. Outra coisa que não é recomendada é o ácido hialurônico. Os pacientes não têm recomendação clínica para esse tipo de intervenção, porque não existem evidências científicas de eficácia do uso desse tipo de terapia nos pacientes com dor no ombro. Então, resumindo o tratamento farmacológico, opioides podem ser utilizados em casos graves, mas devem ser monitorados constantemente. Corticoide também pode ser utilizado pensando no curto prazo, mas deve ser feito utilizando um ultrassom como guia na hora da aplicação da injeção. E o PRP e o ácido hialurônico não são recomendados pelo baixo nível de evidência científica disponível no momento em relação à eficácia desse tipo de intervenção clínica. Então, essas são as recomendações da diretriz atual em relação às terapias medicamentosas. Agora nós vamos para a terceira parte da diretriz, que discorre a respeito do tratamento conservador, tratamento fisioterapêutico do paciente com tendinopatia do manguito rotador. O principal caminho para reduzir a dor e melhorar a função do paciente com dor no ombro é através do exercício físico. E não é qualquer exercício físico. A diretriz recomenda que sejam utilizados exercícios de controle motor e exercício de fortalecimento muscular, porém de uma forma individualizada para cada paciente, respeitando a tolerância de cada paciente de forma única e exclusiva. Outra ferramenta muito importante no tratamento conservador são as terapias manuais, as mobilizações articulares, as manipulações articulares, as técnicas de tecidos moles são extremamente importantes no auxílio de recuperação, de diminuição da dor do paciente e de melhora dos sintomas como um todo. E uma coisa importante em relação à terapia manual é que ela deve ser utilizada de forma combinada com o tratamento ativo, com os exercícios físicos. Só utilizar a terapia manual de forma isolada, a diretriz não recomenda esse tipo de tratamento. Falando um pouco da eletroterapia agora, o ultrassom ele não é recomendado no tratamento das tendinopatias do manguito rotador pelo baixo nível de evidência científica de eficácia desse tipo de técnica. Então a diretriz não recomenda o uso do ultrassom nesses pacientes. Agora, quando a gente fala do laser, que é outra modalidade de eletroterapia, a diretriz recomenda o uso desse tipo de terapia em alguns pacientes. Outro tópico importante é a ergonomia. A adaptação parece fazer a diferença nos sintomas desse tipo de paciente. Então é recomendado que sejam feitas alterações ergonômicas no ambiente de trabalho do paciente, visando diminuir a sobrecarga da articulação do ombro. Por aqui nós vamos encerrando. Essas foram as principais recomendações que essa diretriz de tratamento das tendinopatias do manguito rotador trouxe para a gente. Então nós falamos das avaliações clínicas dos pacientes com dor no ombro, do tratamento não farmacológico e do tratamento farmacológico. Então, resumindo, o movimento, a educação, a individualização do tratamento e algumas terapias medicamentosas parecem ser a combinação mais adequada no processo de reabilitação dos pacientes com tendinopatias do manguito rotador. Então, se você gostou desse conteúdo, não deixa de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e compartilhar com os amigos. Nos vemos no próximo vídeo.